Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa magnífica e grande série que conquistou todos os enxadristas brasileiros, a série Eu Sou o Tal. Estamos no episódio número 38, mais um jogo bem interessante, um jogo onde você vai ver que tem uma história divertida por trás, uma história muito legal. Esse jogo foi jogado na cidade de Lublin, na Polônia, no ano de 1974. Nessa ocasião, o Mikhail Tal estava apenas viajando com a sua família e tal. E aí estava acontecendo esse torneio lá. Ele mesmo conta que ele não planejava jogar esse torneio necessariamente. Mas aí ele mesmo não resistiu, foi lá e começou a jogar esse torneio. E aí ele joga hoje essa partida de brancas contra um rapaz chamado Jan Adamski, ok? Jan Adamski, que na sua época não era ainda um grande mestre, porém era um jogador muito forte, já tinha conseguido vários resultados positivos e ele estava quase se tornando um grande mestre. Se eu não me engano, o Jan Adamski ainda está vivo hoje em dia, tá? Bem interessante, então se você quiser procurar mais sobre ele depois, bem interessante. E aí, o Tal deu início a essa partida, nesse torneio com E4, temos C5 por parte do Adamski, a defesa siciliana, temos cavalo F3, E6, D4, peão toma em D4, cavalo toma em D4, cavalo F6, cavalo C3, D6. Até aqui, e os padrões sicilianos, aquela coisa toda. Temos G4, a variante com o G4 bem cedo, tal, já vem aí com tudo pro ataque. Temos H6, o peão avança mesmo assim. Temos as trocas de peões na casa G5, cavalo C6, dama D2, dama B6, o cavalo vem pra cá. Claro, ele também estava sendo atacado aqui, tanto pelo cavalo negro quanto pela dama, então ele volta, também protegendo o peão em B2. Temos A6, roque grande por parte das brancas, o Tal planeja provavelmente avançar seus peões mais para frente. Temos bispo D7, bispo G2, cavalo E5, as negras não necessariamente vão querer fazer o roque logo de início, até porque as brancas vão começar a avançar seus peões, então talvez não seja a melhor opção. Nesse caso a gente vai ver que as negras até não fazem o roque nessa partida. Tivemos cavalo E5, colocando o cavalo no centro. Dama E2, certo? Torre C8, aproveitando a coluna aberta. Temos F4 atacando o cavalo vem para a casa C4. E aí temos torre D3, um lance interessante, um lance útil, provavelmente. Um lance que previne sacrifícios posicionais de torre, por exemplo, na casa C3. Então, pode ser útil que a torre esteja nessa casa, na casa D3, apoiando o cavalo em alguns casos como esse. Temos dama C7, mantendo a dama na casa chave, nessas linhas sicilianas. H4, avançando o peão. Temos bispo E7, torre E1, B5, o Adams que também começa a trazer seus peões para o ataque. E aí, temos o seguinte, o Tal responde aqui, nessa posição, com o lance mais forte possível de se jogar na posição, que é o lance E5, atacando o cavalo. Depois das trocas de peão, o cavalo vem para a casa H5. Nessa posição aqui, o Adamski, ele estava meio impaciente, ele queria oferecer logo um empate ao Tal, né? E o Tal meio que não gostou muito disso, porque a gente estava no início, né? A gente tá indo para o lance de número 20. E não é muito legal você ficar oferecendo empate já no início tão assim, numa fase tão inicial do jogo. E aí o Tal não gostou muito e tal. E ele acabou fazendo um lance que não foi muito bom. Talvez, não sei se ele tenha se desequilibrado ou não tenha considerado tanta posição, talvez tenha ficado chateado, enfim. Sei que ele acaba perdendo um peão depois desse lance, dama F2, ele deixa cair um peão em E5, tá? Agora com um peão a menos. Temos torre H3, ok? Saindo do ataque do cavalo. F6, ataca o bispo volta para E3. E temos B4 por parte das negras. Você percebe que as negras, nos 3 lances anteriores, simplesmente atacando peças e mais peças. Esse lance B4 é um lance perigoso, certo? O cavalo basicamente não tem muito lugar para ir. Só um exemplo, se o cavalo vem para casa E4 no centro, cavalo D3
pode seguir, tá? Com o lance, pode ser um lance que pode seguir com um garfo duplo, tanto no rei quanto na dama, e o peão tá cravado, certo? Então, eu preciso ter muito cuidado em lances como esse. O cavalo tem muito canto para ir. O tal preferiu optar pela variante com bispo B6, atacando a dama, certo? E aí, o Adamski mais uma vez responde com um lance mais forte, ele não tira a dama, mas simplesmente ataca a dama do tal com o cavalo G4. O tal joga um lance interessante com o cavalo D5, tal meio que oferece uma peça de graça, e quando eu digo de graça eu digo entre aspas, claro. A intenção é complicar o Adamski porque o tal já estava percebendo que ele estava sem tempo, apesar de a gente estar no lance número 24, o Adamski já tinha gastado muito tempo. E aí, estava com um cavalo D5, provavelmente com ideias de capturar aqui a dama, provavelmente com cheque, enfim. Por exemplo, aqui, o Adamski jogou o cavalo toma a dama em F2. Se algo do tipo peão toma em D5, deixa eu só... Se algo do tipo peão toma o cavalo em D5, segue se bispo toma em C7, cavalo toma em F2, bispo D6 e depois de cavalo toma torre em F3, torre toma em E7, o rei vier para D8, o tal pode tentar alguma complicação de checkmate com cavalo A5, planejando o checkmate aqui na casa B7, porém é defendível, tá? Por exemplo, uma defesa pode ser trazer a torre para algumas dessas posições aqui, fazendo com que, claro, entregando a torre, óbvio, fazendo com que o rei tenha um lugar para vir aqui, caso o cavalo vença, senão ele leva o checkmate. Mas enfim, é uma posição complicada de se defender. O Adamski provavelmente não foi para essas linhas porque ele viu que ele não teria tempo de calcular tudo. Então, nessa posição aqui, ele acaba tomando a dama com o cavalo F2. O tal toma a dama com o cavalo C7. Torre toma o cavalo em C7. Torre vem para F3. A torre estava caindo lá em H3. E aí a torre volta para C8. Essa daqui acaba se tornando uma espécie de posição crítica. Por quê? No momento, o tal está com uma peça e um peão a menos, claro. Mas, de qualquer forma, ele tem essa opção de recapturar aqui. Essa aqui é uma posição crítica, porque perceba toda a história. Eu nem trouxe esse jogo necessariamente porque o tal foi magnífico, nem porque o tal foi surpreendente, não. Essa história, esse é um vídeo mais engraçado do que um vídeo de fato de xadrez, assim, com posições espetaculares. Olha só, essa posição crítica por quê? Não é porque o tal tem uma opção de fazer um grande lance, não é nada. É porque nesse lance aqui, a gente tá indo pro lance número 27, ambos os jogadores estavam com muito pouco tempo no seu relógio. E aí, o Adamski, conta-se, né? Conta-se que o Adamski simplesmente parou de escrever os lances, que eles são... que eles ficam lá escrevendo quando fazem um lance, escrevem um lance. E aí, diz que o Adamski simplesmente parou de escrever esses lances. E aí, o tal continuou escrevendo, claro, mas ele a qualquer momento podia parar também, né? Porque ele tava ficando sem tempo. E aí conta-se que a esposa do tal, que tava na plateia assistindo, né? Tava lá na plateia, ela continuou anotando o número de movimentos para que não houvesse nenhum engano depois. Por exemplo, a gente sabe que quando chega no lance 40, os jogadores ganham mais tempo, eles vêm e colocam mais tempo para os jogadores, porém até lá, vai que acaba o tempo de alguém, ou de repente aí diz, não, né? A esposa do tal simplesmente continuou contando os lances do Adamski e do seu próprio marido, para evitar qualquer coisa. E aí, o que foi que aconteceu? O tal continuou com torre também F2, certo? Temos E5, lance tranquilo, bispo E3, aqui o jogo continua tranquilamente agora, cavalo G3, reposicionando o cavalo, temos bispo B7, ataca a torre, torre C7, bispo toma um peão em A6, tal recupera momentaneamente o peão, mas depois de cavalo F5, o bispo volta para cá, a torre recupera de novo o peão, tal continua com o peão a menos, temos bispo D3, G6, defendendo seu cavalo, bispo E3 novamente,
oferecendo, quem sabe, uma troca, cavalo por um bispo. Ele não troca, simplesmente o Adams que joga rei F7, bispo B6 ataca a torre, torre B7, estamos no lance 35 com cavalo C5, depois de trocas de peças atacando a torre ataca o cavalo do tal, o tal traz de volta, a torre vem para C6, tal repete lances, provavelmente na intenção de ganhar tempo no lance número 40, e aí o que é que acontece aqui? Nesse caso, eu acho muito interessante porque estamos no lance número 38, o Adams que joga torre C7 atacando o cavalo do tal, e o tal joga cavalo B6. E esse é um lance, é um erro, por quê? Porque nesse caso aqui, depois de bispo C5, temos um garfo duplo e o tal tá perdendo uma peça. E, claro, provavelmente nesse nível, perder uma peça é perder o jogo, tá? Nessa posição, sim. Existem posições em que o tal sacrifica peças e tal, mas é aquela coisa, ele sacrifica por uma coisa em troca. Nesse caso, ele não tem essa coisa em troca, as negras têm uma posição sólida, as negras têm, sim, grandes chances de vencer o jogo, principalmente agora, com uma peça a mais. Depois disso, o tal percebe isso e joga bispo C4, atingindo o lance número 40, mas aí ele mesmo abandona. E aí o tal abandona, certo? Tava até então certa a vitória do Adamsk, porém, a esposa do tal interveio na situação e aí explicou que o tempo do Adamsk tinha acabado. Apenas ela foi perceber que o tempo do Adamsk tinha acabado muito antes do lance número 40, ou seja, muito antes de ser adicionado mais tempo. E aí eles chamaram o árbitro e de fato foi considerada a vitória do tal, por incrível que pareça. Por quê? Porque o tempo do cara tinha acabado, tava lá a bandeirinha do relógio, né, a setinha, a flechinha do relógio tinha caído, certo? E, enfim, é aquela história. Foi considerada a vitória tal. O Adams que não gostou muito por causa dessa intervenção externa, principalmente por ser uma pessoa da família do tal. E aí ele ainda apelou para um conselho do torneio, que era composto por 5 árbitros. Inclusive, se eu não me engano, entre eles, aquele rapaz, um árbitro, um grande mestre Damiano, que tem até uma abertura de Damiano, ou a defesa de Damiano, alguma coisa assim. E aí, eles deram um parecer favorável ao tal, os cinco participantes do conselho. E Adams que não tinha nada o que fazer, né? Adams que tinha feito apenas 39 lances e não 40, quando o tempo deveria ser colocado. E aí, uma vitória para o tal, apesar de não ter feito seu melhor jogo possível, mas uma vitória para o tal devido à sua esposa. E eu achei essa história engraçada, achei essa história divertida. E eu fiz, por que não? Eu acho que ela merece estar no canal, eu acho engraçado. Pra você ver que nem sempre depende só da gente. Às vezes é muito bom ter alguém ali com a gente, pra quem sabe a vitória vem por essa pessoa. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Conta pra mim aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa história, o que você achou dessa intervenção, quem você acha que deveria ter recebido a vitória, enfim. Conta pra mim, eu vou ficar muito contente em ler seu comentário. Enfim, no mínimo uma história engraçada. Muito obrigado, forte abraço e eu desejo pra você uma excelente semana, por que não? Forte abraço, até o próximo vídeo.